estarmos juntos nesta manhã aqui na Canção Nova e podemos proclamar a palavra de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso eu já convido você a colocar as mãos sobre o ouvido e diga a palavra Éfeta, que quer dizer abre-te. Agora coloque a mão sobre o seu coração e diga Éfeta, abre-te. E agora então coloque a sua mão sobre a sua cabeça, a sua mente e diga Éfeta, abre-te. Que nossos ouvidos, que nosso coração e que a nossa mente se abra ao entendimento daquilo que Deus quer nos falar nesta manhã. Existe uma canção, Julie, que antigamente nos grupos de oração, a Rogerinha bem sabe disso, a gente cantava sempre antes de começar o grupo de oração. Quando ia começar o grupo de oração, a gente cantava A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Vocês. Que coral lindo, hein? Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da Igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana-nos. Vamos cantar por toda a igreja, por todo o Brasil, a nós pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos, por nós mesmos. Canta com força. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas, o amor de Jesus. Divino Espírito, descei os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar. Para quê? Deus nos quer falar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Vocês, a nós força, povo de Deus. Em nossas almas
em nossas almas. O amor de Jesus. Rianada bandara variala candalaye. Orianda la variala la riala bandara candara variala bandariala bandara riala yola yala 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 yanderi. O candala variala bandara chinere candalaye. Assim seja, Senhor. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós nada podemos. Tudo o que fizermos será inútil. Toda realização será vazia. Não terá fundamento. Se aí não estiver a luz do Espírito Santo. Daí o motivo pelo qual, irmãos, cantar assim, todos os dias, rezar assim, cantando ou não, todos os dias, é uma necessidade fundamental para todos nós que queremos servir a Jesus. Queremos seguir Jesus, queremos seguir os passos de Jesus, queremos ser igreja, ser povo de Deus. Precisamos ser iluminados, conduzidos pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que traz em si todos os dons necessários para a nossa santificação, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres novos para um mundo novo. É o Espírito Santo que renova todas as coisas. Foi Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi Ele que decretou a morte da morte quando ressuscitou Jesus. É Ele que há de nos renovar nossos corações, renovar as nossas casas, o nosso casamento, as nossas relações familiares. É Ele que há de renovar tudo o que há sobre a terra. Toda a criação é o Espírito Santo. Então, se você pensa que você precisa de água para viver, ainda mais você precisa do Espírito Santo. Se você acha que precisa do ar para viver, e você precisa ou não? Se alguém tem alguma dúvida, tapa assim o nariz, fecha a boca e veja quanto tempo consegue ficar assim. Não faça não, por favor, senão eu vou ver um punhado de gente roxinho daqui de cima, não? Mas se você acha que você precisa do ar para viver, eu te digo, precisa ainda mais do Espírito Santo, que é vida plena. Vida plena. Diga comigo, o Espírito Santo é a plenitude da vida. Amém. Vocês sabem que o Espírito Santo, ele traz os seus dons. E nós temos os dons de santificação, que a igreja nos ensina, que são 7 dons, né? Nós temos aqui a fortaleza, diga comigo, a fortaleza, a piedade, a sabedoria, o conhecimento, o conselho, o entendimento e o temor a Deus. 7 dons. Vamos repetir? Dom da fortaleza, da piedade, da sabedoria, do conhecimento, do conselho, do entendimento
E finalmente, o dom do temor a Deus. Que não é ter medo de Deus, é respeitá-lo. Temor é respeito. Às vezes a gente pensa que é terror, né? Não, não é terror. Temor é respeitar. E se nós levamos em conta esse último, acabamos experimentando todos os outros. Porque o temor a Deus abre a porta para tudo o que é bom. Mas nós temos também os dons carismáticos. E com a renovação carismática, que é um evento recente, nós vamos comemorar no ano que vem 50 anos de renovação carismática católica. Então vai ter uma linda festa lá em Roma, com o Papa. Esperamos poder ir, estar lá, porque vai ser muito lindo esse momento de celebração desse jubileu. Vai ser maravilhoso. Mas nesses últimos 50 anos, nós temos experimentado na prática esta realidade feliz dos dons carismáticos. E a renovação carismática católica tem um papel fundamental nesse momento lindo, nessa primavera da igreja, né? E os dons carismáticos, alguns deles coincidem com os dons de santidade, são os seguintes. Você repete comigo: profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom da fé, o dom de cura, o dom de milagres, o dom de ciência, o dom de sabedoria e o dom do discernimento dos espíritos. Eu vou repetir e você não precisa repetir agora. Os dons carismáticos: o dom de profecia, de línguas, o dom de interpretação das línguas, o dom da fé, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom da ciência, o dom da sabedoria e, finalmente, o dom do discernimento. E é exatamente sobre esse dom que nós queremos partilhar hoje, o dom do discernimento. Não existe um dom mais importante que o outro. Dom é uma graça maravilhosa que Deus nos concede por sua bondade. É gratuito. É de Deus. Mas o dom de discernimento, eu já disse, não existe um dom mais importante que o outro. Mas o dom de discernimento, ele é fundamental na condução de nossas vidas, na condução da igreja, na condução da família, na condução de tudo que há. O discernir. Aliás, o dom do discernimento é um dom protetor da comunidade. É um dom protetor dos outros dons. O dom de discernimento protege os outros dons. Então ele protege todos os outros que nós acabamos de trazer. Ele protege o dom da profecia, porque antes de profetizar é preciso discernir. Ele protege também o dom de línguas, porque antes de orar em línguas é preciso discernir se é a hora, se é o momento, se é o lugar. Ele também protege o dom da interpretação, para que a gente não faça uma interpretação da nossa cabeça. Ele protege o dom da fé, quando nos dá subsídio, para que a gente mantenha a fé firme. O discernimento que a igreja já teve nos traz então a doutrina, e pela doutrina é resguardada a nossa fé. O dom do discernimento também protege o dom de cura, para não virar um curandeirismo por aí. É preciso ter discernimento
se realmente aquilo é verdadeiro ou se é uma farsa, não? Ele protege o dom dos milagres, o dom da ciência, o dom da sabedoria. Ele é o dom do discernimento. Discernimento que vê, julga e só depois age. Que vê, presta atenção, analisa, mede as consequências no futuro e só depois toma a decisão e age. É o bendito dom do discernimento. O dom do discernimento, ele nos ajuda a perceber, irmãos, qual é o espírito que nos anima para fazer aquilo que vamos fazer, para realizar aquilo que vamos realizar. Por que espírito nós estamos sendo animados? Se a gente não está sendo animado por um espírito de porco aí, né? Porque às vezes a gente faz cada coisa que até nós duvidamos depois, né? E fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Faltou-lhe discernimento. Ou se teve algum discernimento, faltou-lhe vergonha na cara de obedecer e de fazer o que é certo. Porque não é verdade que muitas vezes nos vem o discernimento, e a gente sabe que aquilo é ruim, que aquilo vai ser mal, que no futuro vai ser trágico, e que vai fazer mal aos outros e vai fazer mal a gente. Mas a gente, teimoso, cabeça dura, vai lá e faz. Passa por cima do discernimento, passa por cima do sinal vermelho e faz. E como a gente tem cruzado o sinal vermelho, hein? Por isso somos pecadores. O pecado nada mais é do que nós cruzarmos o sinal vermelho. Quando está fechado o sinal e está dizendo, não passa, não vai, não agora, não aqui, sossega o facho, e você passa, vou agora, tum, levou uma batida, causou mal ao outro, causou mal a si mesmo, o discernimento foi para o beleléu. Por isso, Deus nos dá essa graça maravilhosa do dom de discernimento para a gente justamente perceber antes de fazer as coisas, o que é que está me movendo? Será que não é o meu egoísmo? Quando eu começo a discutir com o meu irmão, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo, ou com o meu filho, ou com o meu amigo de trabalho, discussões vazias, buscando o meu próprio interesse, tudo para mim. Será que não é o egoísmo que está me movendo? Se está me movendo para a discussão, para a ofensa, boa coisa não é, verdade não é? O discernimento nos ajuda a discernir, justamente a perceber. Isso vem de Deus? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre na vida afora. Verdade ou não é, irmãos? Que nós temos que estar o tempo todo perguntando a si mesmo, diante das situações que temos que enfrentar. Será que isso é de Deus? Será que isso vem de Deus? Quem já fez essa pergunta alguma vez? Levante a mão bem alto para me ver. Quem dera se todos nós, antes de agirmos, fizéssemos essa pergunta ao nosso coração, a nós mesmos. Espera aí. Numa fração de segundo, às vezes, a gente tem que fazer essa pergunta, viu, irmãos? Porque muitas vezes nós não vamos ter tempo. Meia hora, uma hora, vou rezar para ver se vem de Deus, se Deus vai aprovar. Vou lá em Aparecida perguntar para Nossa Senhora, vou na Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias, no ano que vem, para perguntar se é de Deus. Tem situações que nós não temos tempo. Tem que ser agora.
E em fração de segundo nós temos que mergulhar no íntimo do nosso coração. Fazer como Maria e os discípulos faziam, temos que subir para o andar de cima. Né? Não é assim nos Atos dos Apóstolos? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, e com eles Maria, eles saíram do andar inferior, da condição rasteira, das preocupações do dia a dia, das coisas que sufocam a gente, do lixo que vai sendo lançado sobre nós todos os dias, e a gente fica sufocado. Pois eles disseram: fica aí embaixo, que nós vamos subir o andar acima, e no quarto de cima, no andar de cima, nós vamos ouvir melhor a Deus. E ouvindo a Deus, nós vamos obedecê-lo. Será que isso vem de Deus? É a pergunta que fazemos. Será que essa é a vontade de Deus? Se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Fração de segundo. E se não tem certeza, alto lá. Eu não vou assumir isso, se eu não tenho certeza. Mas também nós precisamos perguntar se essa realidade, essa atitude, esse comportamento não vem da nossa doida da casa. Vocês sabem que nós temos uma doidinha em casa, né? Chama mente, cabeça. Essa é a doida da casa. Essa já diz o meu querido Monsenhor Jonas: não deixe se guiar pela doida da casa, a cabeça, que muitas vezes está doente, está desequilibrada. Isso vem de Deus? Ou vem da minha doidinha aqui, minha cabeça? E aí então, eu faço o que faço e estrago tudo, inclusive o projeto de amor que Deus tinha para mim, para a pessoa que vive comigo, para a minha família, porque eu fui pela doida da casa. Oh, bendita. Que se não for iluminada pela graça, pela luz do Espírito Santo, a doidinha da casa faz um estrago. Meu Deus. E muitas vezes, as atitudes que tomamos, irmãos, são atitudes que nós tomamos por nossa decisão, por causa da nossa mente, por causa da nossa vontade. Mas aí a gente põe a culpa do diabo e diz: ah, foi o diabo, ele que me tentou e tal. E ele diz: eu não, você está doida? Foi você, doida. Eu tenho outras coisas para fazer. Não precisei tentar, não. Você com a sua doideira fez isso, você que tomou essa decisão. Não põe a culpa no diabo, não. Ele já é culpado. Nós precisamos perguntar, irmãos, lá em casa, no relacionamento familiar, quanta tristeza, quanta incompreensão, quanta mágoa instalada em nossas famílias por causa de nossas atitudes impensadas, porque nós não ouvimos o discernimento do Espírito, porque não demos ouvido a Deus, porque não acolhemos o discernimento, porque nós não vimos, julgamos antes de agir, porque nós fomos pelo ímpeto daquele momento, porque nós agimos pelo instinto, e quando agimos pelo instinto, deixamos de ser homem, deixamos de ser pessoa, e acabamos agindo como animais. Não é o animal que age por instinto? O leão age por instinto.
O instinto do leão é feroz. E se ele vê um animal que ele possa comer e ele estiver com fome, ele vai atacar, porque esse é o instinto dele. Ele não vai perguntar, será que é a vontade de Deus que eu mate a minha fome agora? Não. Instintivamente, porque ele não é um ser humano, ele é um animal irracional, ele vai agir pelo instinto, mas nós não. Ao homem é dada a graça de ver, julgar, antes de agir. Ao homem é dada a graça de perguntar, vem de Deus? É da minha cabeça? E por fim, ainda pode perguntar, ou provém do diabo, ou vem do inimigo? Porque o inimigo também age. São 3 realidades distintas que nós precisamos estar atentos, irmãos, e o discernimento nos ajuda a isso, a colocar luz nas situações, e a partir dessa luz, tomarmos a decisão e realizarmos toda boa obra em Cristo. Toda boa obra em Cristo. O discernimento se dá à luz da oração. É preciso orar. É preciso rezar. Até tem uma canção do meu irmão querido, Padre Delton, que diz, é preciso orar. É preciso orar. Pois o meu abrigo seguro é a oração. Não é isso? O meu abrigo seguro é a... Eu não ouvi. O meu abrigo seguro é a... Apoiados pela oração, podemos discernir melhor todas as coisas e assim caminhar na luz. Na luz em vista da santidade que Deus quer para nós. Existem vários tipos de discernimento, né, irmãos? Nós temos o discernimento comum. Discernimento comum é o discernimento de cada dia, que eu e você podemos fazer. Por exemplo, eu vou para a igreja, para a missa. Um discernimento comum vai dizer, será que essa roupa está adequada para me ir à igreja? E aí você julga, você olha, julga e age. Ah, não, essa roupa aqui eu não posso usar na igreja. Aliás, essa aqui acho que eu não posso usar em lugar nenhum, viu? Mas não é que tem gente que vai com roupa que não pode usar em lugar nenhum e vai na igreja? E vai no santuário. Pasme. Muitas vezes você vai na igreja, em Aparecida, ou aqui mesmo na Canção Nova, você fica assim, meu Deus, o que se passa na cabeça dessa pessoa? E daqueles que ficam do lado dela, que não dizem para ela o quanto ela está equivocada. O discernimento comum nos apresenta esta realidade e diz, isso não é bom para essa situação. Ou então não é bom para nenhuma situação, eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter. Para não ficar atrapalhando a vida dos outros que querem e estão se esforçando para viver na santidade. Discernimento comum. O discernimento comum move os nossos corações também, nossa vontade, nossa mente, uma coisa simples como, por exemplo, tomar um remédio. O discernimento, ele provoca você a, antes de tomar o remédio, ler a bula. Mas
90% das pessoas não leem a bula, não. Ou chega lá na farmácia e diz, eu queria tomar esse remédio. O rapazinho escreve lá 2 vezes por dia na caixinha. E a pessoa volta para casa e faz aquilo que ele disse. Não lê a bula, não lê se tem efeitos colaterais. Às vezes a pessoa tem um problema de rins grave e aquele remédio que vai tomar justamente vai agravar aquela situação. Mas a gente não lê. O discernimento comum te move a olhar a bula, a ler a bula e dizer, nossa, eu vou ver se vai ser bom para mim. De repente, tem alguma coisa que não vai dar certo. E vou ver também qual é a dose que eu vou tomar. Porque de repente eu posso tomar uma dose muito pequena que não vai fazer efeito nenhum. Outra vez eu posso tomar uma overdose e cair dura aí, de repente. O discernimento nos faz olhar a bula. Porque outro já teve o discernimento antes de estudar muito, que é o discernimento científico, né? Os pesquisadores, o pessoal lá do laboratório, estudaram muito para chegar à conclusão que a dose certa para aquele remédio é essa, e que aquele remédio causa esses problemas colaterais, mas que cura aquela doença e assim por diante. Então é essa realidade, irmãos, que nos envolve todo o tempo. Em todo o tempo. Em situações simples da vida. Que nós precisamos usar o discernimento natural. O discernimento natural diz para você, não vai em frente que ali está pegando fogo. O discernimento natural, depois, não sei... Eu tenho 5 filhos, né? E eu me lembro que alguns deles tiveram que descobrir que fogo queimava queimando. Pôr no dedinho lá na vela que estava acesa. Ficar chorando 3 meses, né? Mas eu não falei para você não colocar a mão. É que ele ainda não tinha discernimento. Mas eu vou dizer, depois que descobriu o discernimento, nunca mais o abandonou. Nunca mais pôs a mão no fogo, porque o discernimento natural diz, não põe a mão no fogo, porque queima. Queima ou não queima, gente? Alguém tem colocado a mão no fogo aí? Olha. Outros tiveram que descobrir que aquela tomadinha, aquela tomada que tem 2 buraquinhos, se enfiar o dedinho ali, fininho, dá um tremor. Quem já levou choque aí, levante a mão. Ui, é difícil, né? Mas uma vez que levou o choque, nunca mais enfia o dedo na tomada. Até o boi no campo sabe disso, né? Lá no campo, né? Na roça. Põe-se um fiozinho de nylon com alguns fiozinhos de cobre, um fiozinho fininho assim, vocês não acreditam. O touro forte, imenso, fica ali dentro daquele cercadinho com aquele fiozinho fininho assim. Você sabe por quê? Porque ele sabe que se ele encostar naquele fiozinho fininho assim, ele leva um choque. E como ele tem 4 patas, o choque ainda é mais intenso. Então ele não chega perto daquele fiozinho fininho assim. Arrebenta o arame farpado. Mas aquele fiozinho que dá choque, ele não chega perto. Não é bobo. Aprendeu. Naturalmente a gente vai descobrindo algumas coisas e precisamos observá-las. Mas temos também, meus irmãos, o discernimento científico que vem do conhecimento, não é? Por exemplo, o médico. O médico estudou muito para descobrir muitas coisas que abatem, muitas situações, muitas doenças que abatem sobre nós, sobre o ser humano. E adquiriu esse discernimento científico
Que quando a gente chega e diz, doutor, eu estou sentindo isso, a sensação é essa, eu estou assim, largado, sentindo dor não sei na onde. Ele já pelo conhecimento, pelo discernimento científico, ele diz, vamos fazer os exames, mas eu tenho quase certeza que isso é isso aqui. Faz os exames só para comprovar, mas o conhecimento que ele adquiriu científico, o discernimento científico, comprova. O faz capaz de, discernindo, poder nos ajudar a curar aquela enfermidade. E isso é maravilhoso. Também o discernimento científico. E temos o discernimento doutrinal. Que lindo discernimento doutrinal, que se dá, irmãos, pela palavra de Deus. À medida, irmãos, que nós vamos acolhendo a palavra de Deus, à medida que nós vamos acolhendo a palavra de Deus em nossos corações, lendo a palavra, buscando a palavra, comendo a palavra, ela vai sendo depositada em nossos corações, vai ficando gravada em nós, e quando nós precisarmos dela para vir em socorro de alguma realidade que nós não somos capazes por nós mesmos de responder, o Espírito Santo vai lá no nosso HD, puxa a ficha e diz, está aqui a resposta. Só que você tem que ter colocado no seu HD, no seu, como é que chama o negócio? É lá no seu arquivo, a palavra. Se ela não estiver lá, o Espírito Santo não pode te lembrar. Mas se estiver lá, ele vos lembrará todas as coisas. Então é o discernimento doutrinal. Igualmente, a doutrina da igreja. É pela palavra e pela doutrina da igreja, pelo catecismo, que nós vamos adquirindo o conhecimento para justamente exercermos também esta realidade do discernimento doutrinal, que nos dá base para mantermos a nossa fé firme. Então é preciso buscar a palavra. Se é preciso orar, porque o seu porto seguro é a oração, precisamos buscar a leitura oracional da palavra de Deus. E precisamos conhecer a doutrina da nossa igreja, para não sermos surpreendidos por falsas doutrinas que chegam e colocam uma confusão na cabeça da gente, e daqui a pouco nós estamos abandonando a nossa própria igreja, com toda a riqueza que ela tem. Abandonamos aquela que tem a plenitude do conhecimento, que vem lá do primeiro Papa, São Pedro, para abraçarmos uma doutrina que começou ontem, sem fundamento. Se você conhecer a doutrina da igreja, você jamais abandonará a sua igreja. Mas se você também não conhecer a doutrina da igreja, você é presa fácil mesmo. Infelizmente. O discernimento doutrinal nos ajuda a mantermos-nos firmes na fé. Eu queria partilhar com vocês um momento interessante da palavra de Deus, onde São Paulo usou de um discernimento apurado dos Espíritos. Está lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo também 16. Toma comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 também. São Paulo, cheio do Espírito Santo,
ele se depara com uma situação inusitada. Mas não pegou ele de surpresa, não. Porque ele estava movido por um discernimento muito apurado do Espírito. E esse discernimento o fez perceber nessa situação o que estava acontecendo. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão, a qual com suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. Então, São Paulo e Silas estavam indo para o grupo de oração. E de repente veio uma mulher. Uma moça, que era escrava e que tinha o espírito de Pitão. Não era espírito da Souza Cruz, não, viu? Pitão, né? Não. Era um espírito maligno que movia a essa mulher, a qual com suas adivinhações ela adivinhava. Ela não tinha discernimento, ela adivinhava, né? Dava muito lucro aos seus senhores. Então era um espírito de adivinhação. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava. Olha o que ela gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Veja, era um espírito maligno que gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Você imagina? São Paulo ia para o grupo de oração, vinha a mulher e gritava: esses homens são servos do Filho de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Bonito, né? Que coisa! Repetindo por muitos dias, por fim, Paulo se cansou, enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu. Ô gente, vem cá. Se São Paulo não tivesse discernimento, o discernimento do Espírito, o que ele ia achar, né? Por uma acaso a mulher xingou ele? A mulher gritou palavras feias contra ele? E contra Silas, gritou também? Xingou Jesus Cristo? Blasfemou? Falou contra a igreja? Não. Ela veio elogiando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que ensinam o caminho da salvação. São Paulo, se não tivesse movido pelo discernimento do Espírito, São Paulo, se fosse vaidoso, tivesse movido por espírito de vaidade, ele então ia dizer: obrigado, obrigado, não precisava tanto, obrigado. Gente, essa mulher é uma bênção. Pobrezinha, escrava, escravizada pelos seus amos e escravizada pelo espírito maligno. São Paulo, movido por um discernimento apurado, olhou bem e, movido de compaixão, não de raiva, mas de compaixão daquela mulher, ele disse, já falando com quem estava escondido atrás dela: saia desta mulher agora. E no mesmo instante, o demônio a abandonou e a mulher se viu livre. Não é lindo isso, irmãos? Uma situação clara do uso do discernimento. Uma situação clara do que o Espírito Santo é capaz de fazer quando nós abrimos o nosso coração à sua ação. Mas não foi só isso que São Paulo realizou
à luz do discernimento do Espírito. Muitas outras realidades que ele enfrentou, aliás, todas as realidades que ele foi enfrentando até o fim da sua jornada, foi sempre iluminada pela oração e pelo discernimento do Espírito. Isso vai ser bom para o reino de Deus? Isso vai ser bom para a glória de Deus? Isso vai glorificar ao nosso Deus? Então eu estou dentro. Mas se não vai, estou fora. Mas Jesus também passou por situações que ele teve que justamente agir movido pelo Espírito Santo. Vamos tomar o Evangelho de São Lucas no capítulo 20, versículo 20. É aquela passagem do tributo a César, né? Vocês bem conhecem, não? 20. Lucas 20. Puseram-se então a observá-lo, isso os fariseus, e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem. Olha que coisa terrível. Puseram-se então a observá-lo, e mandaram espiões disfarçados de homens de bem. Não eram homens de bem, disfarçados, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhes eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha como são traiçoeiros. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? A armadilha que armaram para ele. Olha, Jesus percebeu a astúcia. Pelo discernimento, Jesus percebeu: estão querendo me armar uma arapuca, não? E respondeu-lhes: mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram que calar-se. Os servos de Deus calam o inimigo quando usam o discernimento do Espírito, porque Deus vem em socorro e lhes dá o livramento. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Depois também em Lucas 19, versículo 29, Jesus também é surpreendido pelos fariseus. Diz assim o Evangelho: chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em quem nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Ponto. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos, os seus donos, hein? Por que estão desatando o meu jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram-o montar. À sua passagem, muitas pessoas
estendiam os seus mantos no caminho. E quando já se ia aproximando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os seus discípulos, eles estão louvando a ti. E ele então respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. O discernimento de Jesus aqui funcionou porque era chegada a hora. E agora eu não vou mais me esconder. Chegou a hora de me revelar. E a hora é agora. Chegou a hora de assumir todas as consequências por eu ser o Messias. E a hora é agora. Mas, meus irmãos, um fato para terminar, ainda mais intenso. Desse discernimento que muitas vezes também nos pode colocar em situação difícil, está em João 18, a prisão de Jesus. Nós conhecemos bem essa passagem em que Jesus está lá cantando salmos, fazendo suas últimas orações com seus discípulos, quando chegam os soldados para prendê-lo, junto com Judas. Jesus então pergunta: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. E eles caem por terra. Levantam e perguntam de novo: a quem buscais? E ele de novo responde: a Jesus de Nazaré. E ele diz: já disse, sou eu. E eles de novo, tibum, caem. Para dizer, se Jesus quisesse fugir, ele saía tranquilo no meio deles. Porque eles não suportavam quando Jesus dizia: eu sou aquele que sou. Quando ele revelava realmente quem ele era, eles caíam. Tal era a intensidade da palavra quando Jesus dizia: eu sou. Mas Jesus agora desejava, pelo discernimento, ser entregue. Então, num terceiro momento, os guardas, depois de verem Judas beijando Jesus, vão para prendê-lo. Aí acontece um fato inusitado. Simão Pedro, que tinha uma espada escondida debaixo da sua túnica, tira a espada e ataca um dos soldados, cortando-lhe a orelha. A orelha direita, ainda diz o Evangelho. Detalhe, né? A orelha direita. A orelha cai no chão. Que situação! São Pedro, o que fizeste? Naquele momento, Pedro colocava em risco todo o projeto de salvação. Porque os soldados que estavam todos armados e fortemente armados, poderiam alegar que foram atacados e, em legítima defesa, contra-atacaram e poderiam matar todos ali, inclusive Jesus. E aí Jesus não iria à cruz para morrer e nos salvar. No ímpeto, num zelo sem discernimento, São Pedro age daquela forma. Era zelo, era zelo. Queria defender Jesus? Queria defender Jesus. Só que foi um zelo sem discernimento. Meus irmãos, quantas vezes nós temos zelo sem discernimento? Verdade ou não é? Queremos defender as coisas de Deus, queremos defender aquilo que é bom, queremos defender esse ou aquela família, mas agimos pela violência. Zelo sem discernimento. Pedro agiu pelo ímpeto,
pelo instinto, e teve que ser repreendido pelo Senhor, e graças a Deus os soldados não partiram para a violência naquele momento. O foco era Jesus. Jesus então chama a atenção de São Pedro e diz: não, Pedro, não é você que vai me proteger. Enquanto eu estiver com vocês, sou eu que os protejo. Não preciso da sua proteção. O Espírito Santo está despertando em todos nós a atenção para esse dom especial que é o discernimento do Espírito, que é o ver, julgar e agir. Diga para quem está do seu lado: conte até 10, irmão. Porque senão depois, irmãos, se não contamos até 10 e fazemos as coisas que dá na telha, depois vamos ficar colhendo consequências muitas vezes pelo resto da vida. Ou deixaremos sequela na vida dos outros pelo resto da vida. A orelha daquele homem, embora Jesus tenha colado ali, a orelha daquele homem foi cortada. Foi restituída, mas que caiu no chão, caiu. E todos sabem, porque está escrito no Evangelho. Ah, Simão Pedro, poderia dormir sem essa, né? Mas ele foi o nosso primeiro Papa. Porque tinha zelo pelas coisas de Deus. E Jesus identificou isso nele e disse: seu zelo, somado ao discernimento, será uma bênção. Pois eu digo para vocês, o seu zelo pela sua família, o seu zelo pelas coisas de Deus, o seu zelo pela sua própria vida, somado com o discernimento do Espírito, será uma bênção para todos aqueles que vivem à sua volta, mas sobretudo para você e para a sua salvação. Deus os abençoe, Deus os guarde. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Toca na pessoa que está do seu lado e diga simplesmente isso: vinde Espírito Santo. 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 Coloca a mão sobre a cabeça dela e diga: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde depressa. Vinde depressa. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Iluminar a mente Iluminar a mente. e o coração. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Com seus dons. Com seus dons. E batiza-nos. Batiza-nos. E restaura-nos. Restaura-nos. E renova-nos. E renova-nos. E salva-nos. E salva-nos. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Faça o sinal da cruz na sua testa, sim. E diga: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Livrai-nos da concupiscência da carne e da soberba da vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Amém. Todos dizem amém. Amém.
novaplay.com. Assine já!